vocês aqui de novo na nossa reunião do GAC mensal. E comigo estão o Arthur Wishman, em São Paulo, que é CIO global da XP Advisors, e em Miami, meu colega Thiago Faveri, que é Head de Gestão de Investimentos da XP Advisory US. Então, vou começar tocando a bola, dando uma visão geral, me aprofundar mais em política monetária, e depois eu passo para o Arthur, e depois o Faveri vai falar sobre a carteira e nossas decisões de investimentos. E depois o nosso bate-papo e troca de perguntas e respostas no final. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre onde estamos, e sempre quando a tela ajuda, é melhor. E vamos lá. Quem usa iPad é esquisito, parece que você está enfiando a cara na mesa, né? Mas não é bem isso. Bom, então vamos lá. Então, o quadro geral é um quadro bom. Eu acho que a economia mundial se encontra bem em termos de atividade, em termos de rentabilidade das empresas, e eu acho que a perspectiva é de ter um ciclo econômico longo. Eu vejo dois riscos principais. A gente não controla, que é a dinâmica da pandemia, que parecia que vinha muito bem controlada, mas tem todas aí as mutações. Eu acho que aí você tem a possibilidade de você fazer alterações nas vacinas, mas é um risco de adiar um pouco a recuperação e a reabertura. Mas o risco principal que eu vejo é riscos e erros de política econômica. E a maneira de ver, eu acho que a economia americana decolou, como a chinesa, a asiática já decolou, e agora o setor privado, que vinha economizando muito no ano passado, agora ele está retomando confiança e está gastando, tanto em consumo como em investimentos, as empresas estão super bem. Então, aquela necessidade que era fundamental no ano passado para evitar uma grande contração do PIB, que era entrar com o gasto do governo e entrar com a expansão monetária do Fed para compensar a contração da demanda do setor privado, hoje não é mais necessário. Pior do que isso, é perigoso. E é perigoso por quê? Porque se você continua forçando o aumento de gastos, que é o programa do presidente Biden, e se você continua com uma política monetária que era correta há um ano atrás e é completamente equivocada hoje, o risco é, dado que a oferta agregada é altamente inelástica, pelos problemas de disrupção e problemas de oferta, de escassez de commodities, de matérias-primas, que você vai ter um processo de aumento de preços, pressão no mercado de trabalho, que pode virar inflação. Como e quando e se, é difícil responder, mas um bom gestor de Banco Central sempre dá aquela parada, você não quer dar aquela freada brusca em cima da hora, e eu acho que já estamos além do tempo de prorrogação, e eu acho que o Fed tinha que dar uma parada, e eu vou dar uma olhada e uma explicada por quê. Então, eu acho que a perspectiva do mercado é muito boa, batemos aí hoje 4.350 no S&P. Eu acho que agora vai ser difícil, mas temos os resultados das empresas que estão vindo nas próximas 2 semanas, que eu acho que são muito bons, e eu acho que vamos continuar alimentados por a validação da atividade econômica, resultados de empresa e liquidez. Eu acho que a gente vai galgando cada vez mais passos superiores em termos de mercado, de bolsa, mas o problema é a leitura de inflação, e tem algo que, como o Arthur diz, não está fechando na minha cabeça, né? Pior do que isso, eu errei completamente o call, como vocês devem se lembrar, nas últimas 2, 3 reuniões do GAC, ou seja, toda a intuição, atividade, inflação mais alta, expectativa de juros subindo, você teria aquele famoso bull steepening, que é essa curva vermelha aqui, e aqui a tracejada azul é o que a gente chama é a curva atual, no fechamento de sexta-feira passada, e o que eu teria esperado era exatamente um aumento da taxa longa. E você pensa, vamos pensar a taxa real de juros de 0, mas inflação de 2, você tem pelo menos 2 nominal, e você tem hoje uma queda de, na realidade, 40 basis points desde o pico, e você está hoje com 10-year por volta de 1,31,
e você tem as taxas mais de 3 e 5 anos antecipando ou incorporando a mensagem do Fed que vamos começar a subir juros em 2023. Então, você tem um bear flattening em vez de ter o bull steepening. E isso é muito importante não só para acertar o mercado de renda fixa, dado que, por exemplo, já que a gente esperava que continuaria subindo os yields para 2%, 2,25%, então você reduz a exposição à renda fixa em curta duration, e esse processo de ajuste, se é muito rápido, da taxa de juros longa, pode ser problemático para a Bolsa, mas o que aconteceu tem sido exatamente ao contrário. Então, uma das razões não há dúvida que o Fed tem uma credibilidade espetacular, muito sólida, e o mercado compra a história do Fed, que não se preocupe, está tudo sob controle, é passageiro, isso aqui 3 meses e tal, e a inflação vai cair de novo. E, de fato, a expectativa de inflação está ligeiramente abaixo do que a meta média de 2,5%. Mas eu acho que quando você olha uma taxa real de juros negativas dessa magnitude de 5,4%, então como é que eu calculo isso? Você tem que olhar não a inflação de 12 meses, mas a inflação deste ano, que é a inflação anualizada, ela está correndo em 6,7% para o índice de preço ao consumidor, com um yield de 1,31, você vai ter uma taxa real negativa de 5,4%. Então, tem alguma coisa aqui que não está fechando, então, ou os parâmetros, ou seja, eu levei o carro no mecânico e ele trocou o freio pelo acelerador. Estou tentando frear e estou, na realidade, acelerando. Mas eu acho que, na realidade, a resposta a esse aparente paradoxo está na atuação absolutamente colossal do Fed, e por isso que eu acho que o tapering não é só que ele deve ser anunciado em breve, como ele já deveria ter sido anunciado há muito tempo atrás, e ele está fazendo um estrago muito grande na formação de preços e tentar você controlar risco. O que é esse quadro? Esse quadro mostra os fatores que afetam o balanço, no caso de ativos do Fed. Aqui você tem um recorde de 37% do PIB de ativos, que são 8,2 trilhões de ativos, isso aqui no fechamento de junho. Aqui você tem a compra de treasuries pelo programa de asset purchases e tem as compras, isso aqui são os estoques dos mortgage-backed securities. É importante dizer que hoje o Fed é o mercado, ou seja, ele tem 25% de todo o estoque da dívida pública circulando e 21% de todo o estoque dos mortgage-backed securities. Então, quando você olha o que ele fez no dia 1º de julho, ele entrou comprando quase que 870 bilhões de dólares. Bom, isso é praticamente 1/3 de todos os hedge funds do planeta. Ou seja, se tem uma mesa que está comprando, e não está comprando bills, está comprando bonds e notes longos, com duração longa, e é um número que é absolutamente desproporcional à capacidade de fazer preço do mercado, e, portanto, eu acho que essa que é a grande distorção. Então, o programa de compra de ativos, que é de 120 bi por mês, ele te levaria a uma expansão da base monetária de 1,4 trilhões, e ela já está num nível recorde de 27% do PIB, que é incompatível com uma economia em expansão, e ela já dobrou esse ano. Então, ela continua se expandindo rápido demais. E só para ter uma referência, o nível histórico normal de uma base monetária nos Estados Unidos é de 6 a 6,5%, então você está entre 6 a 7 vezes maior, quando hoje você não tem mais a demanda por moeda precaucionária que você tinha no ano passado, que enxugava, queria uma esponja, tudo isso. Agora as pessoas estão querendo gastar e aumentar a velocidade de circulação da moeda, inclusive com medo da própria inflação. E para dar uma referência, no caso brasileiro, como esse número é grande, ou seja, nos Estados Unidos a base monetária é mais do que 5 vezes maior do que a nossa base monetária, ou seja, isso aqui está fora de proporção. A atuação do Fed não só é excessiva, como ela explica, então, como eu vou mostrar agora, uma série de perturbações no mercado monetário, no mercado de dinheiro e no mercado de treasuries. E esse que é o problema se continuar
eu acho que vai ser muito difícil fazer pricing. Então, qual é a história aqui? Então, você não precisa mais de injetar liquidez. E o Fed está fazendo o contrário, está injetando mais ou menos 1 tri já foi injetado esse ano, 1,2 tri. E os bancos, o que acontece? O Fed vai e fala, banco, me dá tudo os teus treasuries. Os bancos dão os treasuries e o Fed paga com reservas bancárias, só que não há demanda por crédito. O setor privado está repagando dívidas. E não tendo demanda por crédito, ele não tem o que fazer com as reservas se elas viram um excesso de reservas. Então, os bancos vão para o Fed Funds Market e vendem a liquidez, e a taxa de juros iria para negativo. Para não ir para negativo, o Fed tem que fazer o contrário, entrando com um reverse repo, que é a operação compromissada brasileira. E olha só, e é overnight, então ele vai e ele compra de volta tudo que ele pagou para os bancos, ele compra de volta com reverse repo e dá treasuries curtos, ele dá T-bills, ou seja, ele está fazendo um negative carry para os bancos tremendo, matando net interest margins dos bancos, ou seja, ele ficou com papel longo, ele dá para os bancos T-bills, e a quantidade, quer dizer, a expansão dos reverse repos é de 1,26 trilhões de dólares no final do mês passado, o que é absolutamente espetacular, ou seja, o que ele entrou esterilizando, ou seja, comprando de excesso de liquidez, é maior que a base monetária brasileira. Ou seja, esse número é, assim, é fora de proporção de qualquer coisa saudável, ou seja, é que nem alguém está fumando não um maço, mas 10 maços de cigarro por dia, vai acabar com um problema pulmonar, com certeza, né? Então, ele está esterilizando porque o mercado não precisa, e ele usa o quê com esses recursos que ele está injetando no mercado? Ele entra comprando Treasury. Então, isso aqui é um desequilíbrio monetário que eu acho que é patológico, e tem uma razão que me leva a algo que me preocupa muito mais, que é uma coordenação entre Fed e Treasury, ou seja, você não pode ter um Banco Central comprando Treasuries e ter um quarto da dívida pública, porque você tem todo o incentivo de dominância fiscal, ou seja, você tem que manter taxas de juros reais muito baixas ou zero para poder reduzir o serviço da dívida e ao mesmo tempo, você tem que fazer essa troca entre treasuries e papéis curtos para poder aumentar a rentabilidade do tesouro, que depois o Fed passa para o próprio tesouro. Então, eu acho que o tapering já teria que ter começado. Eu acho que você está com um desequilíbrio monetário bastante perigoso, e é um quadro de dominância fiscal que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 70 e acabou com um processo inflacionário que levou praticamente 16 anos para o governo conseguir dominar, e uma recessão global e a crise da dívida externa de todos os países emergentes pela freada que o Fed teve que dar pelo excesso que ele estava fazendo. Então, isso aqui, para mim, é algo bastante perigoso, que é o risco que eu vejo, primeiro, em não conseguir precificar os papéis longos do Treasury. Então, a 10-year teria que estar indo para 2%, ela está indo para 1,3%, e dependendo se a nossa leitura estiver errada e estiver continuando a cair, você deveria estar mais long treasuries, deveria estar long duration e mais long em renda fixa, mas acho que eventualmente a inflação vai acabar surpreendendo para cima, e aqui eu termino mostrando o que olhar nas próximas semanas. Primeiro, tem 2 semanas muito concentradas de divulgação de resultados, e depois tem todos os números de inflação, que vai demonstrar se está acelerando, se a difusão está aumentando, se temos um problema inflacionário ou não. E temos a reunião do FONC em julho, no dia 28, mas mais provavelmente ele fará já algum anúncio informal de que eu vou anunciar que no final do ano eu vou implementar o tapering, na reunião de Jackson Hole, que é no final de agosto, e talvez já formular alguma coisa na reunião de setembro. Eu acho que já é tarde demais, eu acho que ele deveria primeiro já implementar um processo de redução das compras mensais, e número 2, já antecipar o que alguns diretores do Fed já estão dizendo, que fica esperto porque o tightening vai começar em aumento de taxa de juros já no ano que vem. Então, esse, para mim, é o maior risco, e com isso eu vou passar a palavra agora para o Arthur. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Como sempre, é um prazer enorme, uma honra poder estar aqui falando com vocês. O Paulo falou um pouco do que a gente espera de trajetória de taxa de juros. A gente vai agora falar um pouquinho do que a gente espera de forma geral, o lucro, né? Se vocês pensarem na semana, no último GAC, a gente falou muito sobre inflação e construção de portfólio. Agora eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre um tema um pouco mais estrutural, que é um tema que a gente tem discutido muito nos comitês, nas nossas reuniões diárias, né? Que é como é que a tecnologia impacta nossos portfólios, né? Principalmente eu estou tentando chegar em duas variáveis que são variáveis absolutamente essenciais para o modelo de alocação de portfólio, que é lucro e os choques que a gente tem, ou seja, retorno e risco, no final das contas, né? Então, a gente vai dividir esse tema. O tema é muito amplo, então a gente dividiu em pelo menos duas apresentações ao longo do tempo. A gente vai fazer hoje o que a gente vê de macro, o que a tecnologia e o avanço tecnológico impactam do lado macro, e da próxima vez a gente vai falar um pouco mais do lado micro, ou seja, como é que cada empresa reage a mudanças de paradigma tecnológico, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo dividir minha tela com vocês. Tá, então, a ideia hoje é falar de tecnologia, aquilo que a gente chamou hoje de quarta revolução industrial, que de industrial tem relativamente pouco, na verdade, né? E como é que isso impacta na nossa visão sobre retorno sobre capital, retorno sobre trabalho, choques macroeconômicos. Então, a gente vai falar do processo histórico, retorno do capital, a gente vai falar um pouco de produtividade, vai falar de competitividade, ou seja, o que um país precisa ter para ser competitivo diante desse novo paradigma de mudanças tecnológicas, e vai tentar concluir. De novo, a gente faz sempre referência a alguma coisa interessante que a gente tem lido, tá? Esses são três bons para quem quiser se aprofundar no tema, são três livros que eu recomendo fortemente, tá? O Capitalismo Sem Capital é bastante interessante, o The Second Machine Age, que talvez seja o centro dessa apresentação, e dos três, o mais interessante, mas o mais difícil de ler é o Technological Revolutions e Financial Capital, da Carlota Pérez. Ele é muito interessante, ele contém muita informação interessante, mas a escrita dele é meio mal organizada, então demora um pouquinho mais para ler, mas ele é bem interessante. Então, o que a gente costuma chamar de revolução industrial, né? A gente costuma chamar de revolução industrial sempre que aparece aquilo que a gente chama de tecnologia de propósito geral, que o americano chama de General Purpose Technology, né? Ou seja, uma tecnologia a partir do qual você consegue mudar o padrão de tecnologias existentes. Ou seja, é como se você criasse uma base a partir da qual você consegue mudar uma série de coisas, né? Então, a gente tem três revoluções industriais que foram bem documentadas anteriormente, e a gente está passando pela quarta, né? Qual a característica da revolução industrial, que a gente chama isso, que não é nem mais de industrial, como eu falei, tem relativamente pouco, né? Porque ela está muito mais afetando uma série de uma economia como um todo, não só a parte industrial da economia, setor de serviços, etc. Acho que a característica principal é a utilização de informação, ou seja, a informação como um ativo, né? Que é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, quer dizer, as empresas mais valiosas do mundo hoje em dia têm como seu grande ativo capital intelectual, né? E o que é capital intelectual? A informação, a inteligência aplicada à informação, né? Então, é basicamente isso que a gente vai viver daqui para frente, e eu acho que um diferencial importante, uma característica dessa que a gente chama de quarta revolução industrial, né? Quais são as consequências que a gente teve historicamente desses processos de mudança tecnológica, né? Primeiro, você polariza o mercado de trabalho. Por quê? Porque sempre que você muda de tecnologia, você precisa de alguém que consiga entender essa tecnologia e operar essa tecnologia. Então, você cria uma polarização dentro do mercado de trabalho, né? Segundo, o aumento do retorno do capital sobre o trabalho, né? O que é isso? O que isso quer dizer? Poxa, você automatiza alguma coisa, você coloca um robô, você coloca uma linha de produção que precisa de menos pessoas, né? Você joga capital e tira a mão de obra ao longo do tempo, tá? E na terceira parte, a produtividade, em todas as três revoluções industriais anteriores, ela acelerou. Ela acelerou com lag, a gente vai ver ao longo do tempo, mas ela acelerou,
Tá? Qual que é o problema aqui, já criando uma das primeiras conclusões? Quando você junta o primeiro mais o segundo efeito, ou seja, um mercado de trabalho polarizado e um aumento do retorno do capital sobre o trabalho, ou seja, o lucro cresce e os salários ficam mais amassados, você gera um potencial para instabilidade política. A gente observou isso ao longo de todos os processos históricos, tá? E é isso que a gente está vendo agora também. Tá? Então, se você pensa de 2016 até agora, poxa, a gente teve Brexit, a gente teve a eleição do Trump, a gente teve o surgimento da Front National com a Marine Le Pen, a gente teve o movimento 5 Estrelas, quer dizer, a gente teve uma série de movimentos que são politicamente o que a gente poderia chamar de pouco usuais ou heterodoxos, né? E todos eles se concentraram num período muito curto de tempo, né? Então, o que causa isso? Será que isso é só uma grande coincidência histórica pelo qual a gente está passando? Ou será que tem algum fundo? Será que tem alguma causa comum? Aí você vai falar assim, poxa, Arthur, mas o que o Trump com o Brexit, a França com com os Estados Unidos, o Reino Unido com a Itália, o que isso tem a ver? São geografias distintas, com particularidades distintas. Não vamos tentar chegar ao fato de que talvez exista uma causa comum, sim. Tá? E eu acho que umas características que a gente tem observado muito claramente é que os salários perdem espaço no PIB ao longo do tempo. Você vê isso em várias geografias. Tá? Na verdade, no Brasil isso não tem sido verdade, para dizer que a gente não é a jabuticaba, mas assim, na maioria dos países desenvolvidos, você tem visto isso nos países que a gente chama em desenvolvimento avançados, na Coreia, nesse tipo de coisa, você tem visto isso também. Ou seja, os salários como percentual do PIB, eles perdem espaço. Tá? Aí você fala assim, bom, tá bom, então o salário como percentual do PIB perde espaço, o que ganha no PIB? Lucro. Né? Você vê o lucro do S&P, né? Você vê lucro sobre PIB nos Estados Unidos, se você fizer lucro sobre PIB na Alemanha, todos eles estão perto dos raios históricos. Né? Então, a gente está substituindo o retorno, a gente está aumentando o retorno do capital. Por quê? Porque a gente está automatizando o trabalho perde poder de barganha, isso já é uma coisa bem documentada faz bastante tempo. Né? Então, você automatiza. Além disso, você tem um processo de globalização, isso não é só tecnologia, você tem um processo de globalização, quando você traz a mão de obra chinesa, que a gente falou, lembra quando a gente falou da apresentação da China, né? Quando você incorpora 1 bilhão de trabalhadores no mercado de trabalho global, né? A oferta de mão de obra desloca, o preço do trabalho cai. Então, tem uma série de coisas que causa isso, mas a consequência final é que você tem salários sobre PIB em queda e lucros sobre PIB relativamente altos. E a gente precisa entender se isso aqui é estrutural ou se isso aqui é conjuntural. Por quê? Porque o valuation do S&P ele só faz sentido quando você pensa que os lucros atuais são sustentáveis. Se você acha que o lucro atual do S&P não é sustentável, ou seja, esses níveis de lucro sobre PIB que a gente tem no mundo, eles vão cair ao longo do tempo, e existem uma série de teóricos que teorizam que a gente deveria ter uma queda de lucro sobre PIB. Né? Então, assim, se você acha que isso é verdade, aí o valuation do S&P começa a fazer um pouco menos de sentido. Tá? Mas só lembrando, o que a gente oferta no mercado de trabalho para tentar entender se esse processo é estrutural ou não? Né? Se oferta força física, se oferta capacidade de raciocínio, e hoje em dia os psicólogos começaram a criar essa terceira categoria, que a gente oferta empatia, ou seja, a capacidade de se relacionar com os outros. Então, assim, enfermeiro, esse tipo de gente está nessa categoria, né? Então, o pessoal que toma conta de idosos, em casas de idosos, esse tipo de coisa está nessa categoria, né? Então, você oferta 3 coisas no mercado de trabalho. Claramente, quem oferta força física no mercado de trabalho, que é uma parte muito importante da mão de obra no mundo hoje em dia, está perdendo espaço. Por quê? Porque a gente consegue fazer força física mecanicamente, a gente consegue fazer força física automatizada. Então, assim, você oferta uma coisa e o mercado de trabalho fala, olha, eu não demando mais isso. Né? Capacidade de raciocínio, aí vai depender, a gente vai olhar com cuidado. Esse gráfico aqui eu acho um gráfico super interessante, que é um gráfico do Fed de St. Louis, que ele mostra a demanda por trabalho por tipo de rotina. E ele quebra em basicamente 4 categorias. Ele diz, olha, o trabalho ele pode ser rotina ou ele pode ser não rotina, ou seja, ele é repetitivo ou ele é não repetitivo. E ele pode ser cognitivo, ou seja, você tem que pensar, ou ele pode ser manual. Tá?
O interessante de você olhar nesse gráfico é que todos os trabalhos que são repetitivos, seja ele cognitivo, você não tem crescimento de demanda, ou seja, não tem crescimento de emprego. Tá? Rotina manual, claramente você está sendo automatizado. Você é o cara que apertava o parafuso, entendeu? Numa fábrica, entendeu? Da Ford, alguma coisa assim. Isso aí está sendo automatizado, está sendo substituído por um robô. Rotina cognitiva, né? Você pode pensar em contador, em algumas instâncias você pode pensar no radiologista, que é uma profissão super especializada, requer capital humano. Mas mesmo assim, hoje em dia, você já tem algoritmos de inteligência artificial que identificam se a sua perna está quebrada, se não está, se você tem um câncer de pele, se você não tem, se você tem um câncer, desculpa, ou se você não tem na radiografia, etc. Né? E o que continua crescendo ao longo do tempo? São os trabalhos não repetitivos, né? Coisas que você não consegue codificar com uma série de instruções para uma máquina ou para um robô fazer. Por ser não repetitivo, por definição, você não consegue criar uma determinada rotina. Né? Então, o que é não rotina manual? Pensa nisso como um artesão, entendeu? Um pintor, alguma coisa assim. Né? E não rotina cognitivo, pensa em executivos, pensa, entendeu, em médicos, esse tipo de coisa. Você ainda tem, ou seja, no fundo, a característica essencial é que tudo que você não rotina continua tendo crescimento de demanda, tudo que é repetitivo, a gente está começando a aprender a codificar. Né? E você tem uma perda de renda para esse pessoal e você tem um não ganho de emprego. Né? De tal forma que você pega esse relatório da McKinsey, que já é um relatório de 2017, tá? Mas ele fala, olha, quase metade dos trabalhos que a gente identifica aqui hoje em dia tem o potencial de serem automatizados. Né? Então você pensa, poxa, imagina metade da mão de obra do mundo hoje em dia dizendo o seguinte, olha, não tem demanda para metade da mão de obra do mundo. Eu acho, não é que eu ache isso um exagero, em todos os processos de evolução tecnológica, a gente sempre teve o medo da chamada destruição do emprego. Quando a gente migrou da agricultura, quando a gente começou a automatizar a agricultura, ganhar produtividade na agricultura, o pessoal falou, olha, vai ter um desemprego estrutural. Aí esse pessoal foi todo empregado na indústria. Quando esse pessoal, a gente automatizou a indústria, falou, vai ter um desemprego estrutural. Esse pessoal foi todo desempregado foi empregado no setor de serviços. Né? Agora, a gente tem que reconhecer que a gente está começando a automatizar também uma parte do setor de serviços. Então, assim, os empregos do futuro, o que a gente vai ter que ofertar no mercado de trabalho do futuro, vão ser coisas diferentes. A gente vai ver que talvez esse seja o maior desafio que a gente tem como sociedade, que é como que a gente educa a mão de obra do futuro para que ela não seja para que ela exerça tarefas que não são automatizadas, não sejam, entendeu, possíveis de ser substituídas por uma máquina. Isso aí é o desafio que a gente tem que resolver, porque se a gente não resolver esse desafio, a gente vai continuar num mundo que é politicamente instável. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Um mundo onde o Mark Zuckerberg fica cada vez mais rico e o trabalhador médio americano não tem ganho de renda, é um mundo que não é politicamente estável. Quer dizer, aquilo, polarização no mercado de trabalho, a gente já está vendo isso. Quer dizer, o salário relativo de pessoal qualificado vis-à-vis a mão de obra não qualificada continua subindo. Ou seja, se você não tem qualificação, você perde capacidade de gerar renda ao longo do tempo. Isso está muito claro. Né? Se eu tivesse que pedir para vocês lembrarem de um gráfico dessa apresentação, provavelmente esse seria o gráfico. Esse gráfico explica uma série de coisas, e ele é a síntese de tudo aquilo que a gente falou até agora. O que é isso? No eixo do X, no eixo horizontal, é o percentual da distribuição de renda. Você pensa na esquerda, é o pessoal sem emprego em Bangladesh. Quando você pensa na direita, é o Jeff Bezos. Né? A bolinha da direita é o Jeff Bezos. Né? Então, quando você olha aqui, essa turma aqui teve ganho, e nesse eixo, desculpa, esse eixo aqui é o quanto você teve de ganho de renda real. Tá? Essa turma aqui é o que a gente chama de classe média dos países em desenvolvimento, né? A classe média dos emergentes. A classe média dos emergentes, na China, na Índia, entendeu? Teve ganhos de renda. Por quê? Porque a gente está transferindo as manufaturas para lá. Né? Então, esse pessoal teve ganhos de renda. Né? Quando você olha na outra ponta... Opa, perdão. Vou voltar aqui. Quando você olha na outra ponta do gráfico,
O Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos estão muito bem, obrigado, tiveram muito crescimento de renda, né? Assim, você teve ganho de capital muito importante. Quem que não teve ganho de capital? Essa turma aqui. Quem que é essa turma aqui? É a classe média dos países desenvolvidos. É aquele cara que trabalhava numa fábrica da Ford, que não existe mais, que foi fechada, aquele cara que trabalhava numa fábrica da Xerox, né? Então, assim, é um cara que basicamente não tem educação superior, não fala outras línguas, né? Ele fala basicamente a língua nativa, o inglês, o alemão, o francês, né? Não sabe interagir muito bem com o computador, ou não sabe, entendeu, interagir com automação, e esse cara perdeu capacidade de oferir renda. Por quê? Porque o que ele está ofertando no mercado de trabalho, lembra, eu sei fazer força, eu sei apertar parafuso, eu sei levantar a porta de um carro e encaixar, eu sei fazer esse tipo de coisa. Olha, a gente está dizendo, olha, o mercado de trabalho não demanda mais isso, né? Então, essa turma aqui está com raiva, né? Por isso que a gente criou o termo Angry White Man, né? E é essa turma que vota no Brexit, é essa turma que vota no Trump, assim, não, sem julgamento de valor aqui, tá? Mas assim, claramente, quando você identifica os grupos demográficos, né, que se mostram insatisfeitos com o status quo, é claramente essa turma, tá? E como é que a gente vai resolver o problema dessa turma para a gente não ter eventos políticos, se a gente acha que a eleição do Trump já foi uma coisa, digamos, relativamente exótica, ou que o Brexit já foi uma coisa relativamente exótica? Como é que a gente vai resolver esse problema dessa turma agora, para que a gente não continue tendo problemas daqui para frente, né? Porque a mão de obra do futuro a gente vai resolver ajustando os sistemas de educação. Aí a gente tem que desenhar os sistemas de educação para que no futuro eles sejam capazes de capacitar a mão de obra, né? Só para vocês terem uma ideia, até 2030, os dados das Nações Unidas são que, 1 bilhão de pessoas vão passar pelos sistemas formais de educação. A gente não pode perder esse 1 bilhão de pessoas da mesma forma que a gente perdeu o bilhão anterior que não sabe, que não consegue trabalhar, né? Então, assim, a gente vai ter que ter algum tipo de programa de transferência de renda. E aqui, cara, olha, eu sou das pessoas mais liberais que vocês conhecem, mas, assim, vai ter que ter algum tipo de programa de transferência de renda, né? Quando você pensa, por que o Bill Gates fala assim, olha, se um robô está fazendo a mesma coisa que uma pessoa, a gente tem que começar a taxar robô. Assim, o Bill Gates falando em taxar robô, o Warren Buffett falando, eu vou ter que pagar mais imposto, né? Provavelmente pessoas como eu vão ter que falar mais imposto. O Mark Zuckerberg está falando, olha, está na hora da gente pensar num programa de renda mínima, né? O que essa turma está dizendo? O que essa turma está vendo? Eles estão vendo o seguinte, eles estão vendo o mesmo processo que a gente está descrevendo e dizendo, olha, é melhor a gente ficar à frente desse processo e tentar fazer isso de uma forma bem feita, e existem programas de renda mínima que são inteligentes, existem programas de renda mínima que são burros, né? Quando você pensa em imposto de renda negativo, que o pessoal do MIT está começando a pensar e discutir, são coisas mais sofisticadas do que simplesmente você ficar dando cheque para as pessoas ficarem em casa sentadas no sofá. Então, assim, o que essa turma está dizendo é, olha, vamos pensar nesse problema logo, porque se a gente não pensar numa solução, alguém vai eleger algum político em algum momento que vai enfiar uma solução goela abaixo que é muito pior do que tudo que a gente consiga pensar. Então, vamos tentar, em algum momento, resolver esse problema, que eu acho que é para onde a gente vai caminhar. Acho que a gente não tem escolha que não seja caminhar nessa direção. Tá? Outra coisa que aumenta o problema, as redes sociais, elas aumentam esse problema, a tecnologia, ela aumenta o problema de polarização, ela aumenta o problema de polarização, tá? Eu acho que essa é uma tese que a gente vai defender aqui também. Isso aqui é um dado, é um gráfico da Economist, que você vê, ele coloca no eixo se você é conservador ou se você é liberal, né? Liberal no sentido americano, ou seja, se você está à esquerda ou se você está à direita, né? E ele coloca a distribuição de pessoas, né? E como é que elas evoluem ao longo do tempo, né? Você vê que em 1994 a economia, os americanos estavam claramente no centro ali, aquele pessoal estava muito no meio, né? Em 2004 aquele pessoal ainda estava bastante no meio. Em 2017 você viu uma polarização, quem foi para a esquerda foi para a extrema esquerda, quem era direita foi para a extrema direita. Aí você fala assim, poxa, mas o que está causando essa polarização, inclusive dentro da opinião pública norte-americana, tá? E uma das teses que a gente tem aqui é que as redes sociais causam, por definição, essa polarização, porque as redes sociais elas são uma câmara de eco, né? Esse gráfico aqui ele não é só uma figura bonitinha, não. Esse gráfico aqui, eles são pontos, cada ponto desse é uma pessoa
dentro de um blog, interagindo dentro da internet, e cada ligação é quando ele clica num blog de uma pessoa que tem a mesma identidade política. Então, se ele é azul, ele é democrata, se ele é vermelho, ele é republicano, e a parte amarela é quando um republicano clica num texto democrata ou quando um democrata clica num texto republicano. Você vê claramente que o mundo dividiu, né? Se você é democrata, você só lê conteúdo democrata. Se você é republicano, você só é exposto a conteúdo republicano. E aí, de verdade, os algoritmos do Facebook, os algoritmos do Instagram fazem isso, de verdade, né? Eles pegam os teus likes e vão ranqueando você de acordo com algum critério lá e vão te mostrando coisas que você gosta, né? Então, assim, na verdade, aqui na internet a gente criou umas câmeras de eco, né? E essas câmeras de eco, elas aumentam um pouco a polarização. Infelizmente, esse é um dos efeitos colaterais da gente ter esses algoritmos tão poderosos em identificar aquilo que a gente gosta, né? Antigamente, você tinha a televisão e a televisão te mostrava um pouco de um lado, um pouco do outro. Você tinha, entendeu? A televisão mais de esquerda, você tinha a televisão mais de direita, você tinha a Fox, você tinha a CNN, mas tinha uma preocupação e uma certa, entendeu? Em você dividir um pouco de conteúdo. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia na internet você já vai para um lado e quando você vai para um lado, é muito difícil que o Facebook comece a te oferecer notícias de outra identificação que não a tua identificação política que ele determinou. Então, produtividade, gente, o que deveria, a gente falou agora, né, dos riscos, né, desse mundo que é um mundo onde a gente pode ter eventos políticos mais digamos assim, mais curiosos ou mais exóticos, né? Então, vamos falar agora do lado da produtividade, do lado do lucro das empresas nos Estados Unidos, né? Todas essas revoluções industriais, elas foram associadas ao crescimento de produtividade, tá? Só que tem uma coisa, ele não foi imediato, tá? Isso aqui é o crescimento de produtividade total dos fatores nos Estados Unidos. Você vê que teve um crescimento rápido no período do pós-guerra, aí você teve a estagnação da década de 70, né? E quando você já começou aquilo que a gente chamou da época dos computadores, da era dos computadores, né, a produtividade ainda assim ela permaneceu estagnada durante muito tempo, de tal forma que você tem essa frase famosa do Robert Solow, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia e é um dos grandes teóricos de crescimento econômico. Ele falou, poxa, cara, você pode ver o que ele chama de the computer age, né, período dos computadores, a época dos computadores, em tudo quanto é lugar, menos nos dados de produtividade, as estatísticas de produtividade. E quase que, não sei se isso é coincidência ou karma, quase que na data que ele começou a falar isso, em 1987, a produtividade começou a acelerar. Ou seja, a gente teve durante muito tempo falando sobre o computador e a produtividade não crescia, e em algum momento ela começa a acelerar. Por que você tem esse lag? Por que você tem esse delay? Tem uma explicação para isso, né? Quando você olha o que a gente fez, por exemplo, quando a gente substituiu a primeira substituição do motor a vapor por um motor elétrico. Você olha e fala o seguinte, olha, tudo bem, o motor elétrico ele era 10, 20% mais produtivo do que um motor a vapor, mas fundamentalmente, quando você olhava um chão de fábrica no século ali 19, você olhava um chão de fábrica e ele era igual, você só tirou um grande compressor a vapor e você botou uma máquina elétrica no lugar. Precisou de uma geração inteira de gestores de empresa de chegar e falar, mas espera aí, a eletricidade é uma força divisível, a força a vapor não é. Eu posso botar uma maquininha do lado de cada uma dos meus funcionários, eu posso reorganizar a linha de produção. Então, do surgimento do motor elétrico até a aceleração de produtividade levou 30 anos. Por quê? Porque levou 30 anos para a gente caminhar dessa ideia, que era o que um gestor de uma fábrica estava acostumado, para um novo gestor de fábrica dizer, olha, esquece tudo aquilo que a gente tinha falado, que a gente desenhou antes, vamos desenhar um chão de fábrica novo, onde cada empregado tem um motorzinho do lado, né? E aí a produtividade, entendeu? Disparou, a produtividade subiu de forma muito acelerada. Então, acho que é isso que a gente vive um lag entre o surgimento de uma nova tecnologia e a gente aprender quais são os limites de verdade dessa nova tecnologia e como a gente pode usá-la da forma mais eficiente possível, tá? E tem uma segunda discussão, quando a gente fala de lucro e quando a gente fala de PIB, né? E de produtividade. Primeiro, você tem a hipótese do lag, para explicar, entendeu? E o que a gente deve esperar de produtividade daqui para frente. A gente acha razoável esperar que tenha alguma aceleração de produtividade, né? Você diz, olha, primeiro tem o lag, é o que a gente viu historicamente. Não dá para a gente provar que é o que vai acontecer agora, mas a gente consegue dizer que historicamente foi o que aconteceu, né?
Agora, você tem um segundo problema, que é uma parte importante dos bens que a gente produz hoje, eles são bens digitais. O que é o PIB, gente? O PIB é preço vezes quantidade. O que acontece quando o preço de alguma coisa é zero, né? Então, o PIB daquele negócio vira zero por definição. Você pega a indústria de música nos Estados Unidos, a indústria de música, hoje, ela tem metade do peso no PIB americano que ela tinha 10 anos atrás. A gente consome a metade de músicas que a gente consumia há 10 anos atrás, eu te diria que a gente consome o dobro, o triplo, entendeu? Só que, por definição, como aquilo tem custo zero, né, aquilo entra com o peso no PIB zero. E aí a gente já cria aqui uma grande dicotomia, que é entre a mensuração do PIB e o bem-estar por ele gerado. Lembra? O PIB, o primeiro dado estatístico do PIB, ele foi desenhado para medir o tamanho de uma economia, né? Qual o tamanho relativo de várias economias. Aí veio alguém e disse, olha, poxa, mas se a gente está medindo tudo em dinheiro e em renda, renda é igual a bem-estar, então PIB per capita é igual a bem-estar. Hoje em dia, a gente está criando uma dicotomia entre o PIB per capita e o bem-estar. A tua capacidade de consumo ela não é dada só pelo seu PIB per capita, você consegue consumir uma série de bens digitais que tem preço zero, né? E não obstante, ainda assim, você ofere muita utilidade, você tem muito, entendeu? Entretenimento, esse tipo de coisa, né? Então, acho que essas duas hipóteses básicas explicam porque a gente não viu até agora essa aceleração mais pronunciada de produtividade, né? Uma é a questão do lag e outra é a questão da mensuração, né? Então, gente, só para terminar, assim, quando a gente olha aqui e fala assim, poxa, mas como é que a gente determina, do ponto de vista de asset allocation, quais os países estão na frente, quais os países estão atrás, quais os critérios que a gente deveria olhar, né? Quem vai se beneficiar e quem vai perder do ponto de vista de países. Depois a gente vai entrar num próximo GAC na questão das empresas, né? O que você precisa ter para se beneficiar de uma nova tecnologia? Primeiro, isso aqui são os dados do Fórum Econômico Mundial. Uma legislação trabalhista flexível. Por quê? Porque você precisa ser capaz de tirar a mão de obra daqui para lá. E você não pode ter custo de transação nesse negócio, né? Você não pode demitir um cara aqui, custa muito, aí você não demite, etc. A gente conhece bem essa história aqui no mercado brasileiro. Segundo, o nível de ensino, né? Você precisa ter uma mão de obra que seja capaz de aprender novos skills, né? A flexibilidade do ensino também é importante. Você precisa que, poxa, se você ensinava português, você precisa agora ensinar ciência. Se você ensinava, entendeu, geografia, você precisa agora poder ensinar, entendeu, matemática ou entendeu, interação em grupo, outras coisas. Você precisa de infraestrutura. Você precisa de um sistema jurídico. Essa parte é importante. Nosso sistema jurídico inteiro, ele é desenhado para defender propriedade física. A gente precisa criar agora, se os ativos são intelectuais, a gente precisa criar um arcabouço inteiro para lidar com a defesa de propriedade intelectual, esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, você vê quem são os líderes. Né? Os líderes não surpreendem, né? Dizer que a Suíça, que a Singapura são líderes dentro desse processo de competitividade não surpreende. E o Brasil? O Brasil é o terceiro, de baixo para cima, né? Então, assim, infelizmente, a gente não está muito bem. E se vocês de verdade, a gente vai discutir eleição de 2022, a gente vai discutir uma série de coisas que são conjunturais. Se vocês tivessem que me dizer o seguinte, Arthur, faz um bear case para o Brasil, faz um case que te preocupa estruturalmente de médio e longo prazo para o Brasil, eu diria para vocês o seguinte, gente, o meu maior medo para o Brasil é que o mundo já engatou uma quinta marcha tecnológica e a gente está ficando para trás. É o mesmo que dizer que a fronteira de tecnologia está andando e a gente veja, a história sempre foi de mercados emergentes, você vai convergindo para a fronteira, né? E a história foi que a gente está ficando mais distante da fronteira. Né? A gente vai ter uma mão de obra capaz de absorver novas tecnologias, de interagir com uma máquina, entendeu? De trabalhar em grupo. Esse é o grande desafio que a gente vai ter como país daqui para frente. Né? Não é só reforma tributária, não é só, entendeu? Sim, isso também ajuda para caramba, mas a gente tem uma questão que é uma questão profunda e estrutural que a gente precisa endereçar ao longo do tempo. Tá? O mercado concorda com essa preocupação? O mercado, eu acho que se você olhar e disser, olha, Arthur, você acabou de me dizer duas coisas, que os lucros vão permanecer altos, porque isso é um processo estrutural, mas que a gente tem medo de choques. Né? O mercado concorda com você? O mercado concorda comigo quando ele olha o valuation do S&P, ele diz, não, os lucros são sustentáveis, quando você vê o nível de valuation do S&P, o mercado está te dizendo que os lucros são sustentáveis, e o mercado discorda veementemente de mim quando ele fala assim, olha, a gente vai viver num mundo de choques mais constantes. Isso aqui é o VIX, que é o índice de volatilidade implícita, né? Então, assim, você pode, já foi chamado também de índice do medo, etc., o índice da preocupação,
né? O mercado hoje em dia mostra muito pouca preocupação em relação a isso, né? Então o mercado está dizendo, olha, não, a gente concorda que os lucros vão ser mais sustentáveis, ou seja, esses lucros não vão reverter a média, o lucro sobre PIB não vai cair, mas a gente não concorda que esse vai ser um processo que vai gerar instabilidades políticas constantes, né? Então, assim, talvez seja essa a oportunidade ou talvez eu esteja errado, tem essas duas opiniões, né? Então, assim, só para concluir, gente, a evolução tecnológica é um processo estrutural com consequências profundamente importantes, né? Assim, retorno do capital, lucro alto e pressão sobre e dentro do mercado de trabalho, ou seja, ela amassa o mercado de trabalho e dentro do mercado de trabalho ela cria ganhadores e perdedores. Você junta 1 mais 2, a gente termina num mundo político menos estável. Essas câmaras de eco aumentam muito a estabilidade. A gente deveria ver a produtividade aumentar ao longo do tempo. Acho que nem todos os países estão preparados para absorver essas novas tecnologias. Quando a gente pensa em asset allocation, geografia, a gente tem que pensar um pouco nisso. E até agora o mercado discorda dessa visão, especialmente da parte do risco. Quer dizer, na verdade, ele concorda com uma parte da visão e discorda da parte do risco. A gente não sabe se isso é uma oportunidade ou se a gente só está errado, né? E com isso eu paro aqui, agradeço a atenção de vocês e passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos pela presença. Como de costume, eu vou falar um pouquinho mais sobre as nossas carteiras e sobre o que aconteceu também no mês passado. Se ninguém colocar. Bom, no mês passado, o principal evento foi a reunião do Banco Central Americano, como o Paulo muito bem comentou, né? E a surpresa veio porque agora 7 dos membros já esperam uma alta de juros já para o ano que vem, né, 2022, contra 4 da reunião anterior, né? A expectativa de inflação também foi revisada para esse ano de 2021, de 2,4% para 3,4%. E o que a gente viu, como o Paulo mostrou também num gráfico muito mais interativo do que o meu aqui, a gente viu a curva curta, as taxas de juros mais curtas, né, subindo e as taxas de juros mais longas caindo. Nesse ambiente, um ambiente bastante propício para ativos de renda fixa com mais duration, né, com prazo de validade maior, e a gente viu os títulos de mercados emergentes e os títulos corporativos com grau de investimentos americanos performando muito bem. Os títulos emergentes subiram quase 1% e os títulos corporativos, grau de investimento 0,7%. Já no mercado de renda variável, a gente teve uma continuidade das mesmas teses que a gente viu nos meses anteriores, né? Em linhas gerais, melhoras nos dados com relação à pandemia, os dados econômicos também continuando a sequência, a trajetória muito positiva, vindo muito fortes, e, obviamente, também uma expectativa bastante positiva quanto à divulgação de resultados agora do segundo trimestre do ano, que começa aqui nos Estados Unidos mais fortemente a partir da semana que vem, e até o final do mês, como o Paulo comentou, a gente deve ter grande parte do S&P 500 divulgando. Nesse cenário, a gente viu, obviamente, a Nasdaq retomando a queda do mês passado, né, do mês anterior, do mês de março, e o S&P atingindo a 5ª alta consecutiva mensal e fechando o mês também no positivo. As duas fechando o mês nas máximas históricas. Com relação aos setores, o que a gente viu, e muito em função de todo esse movimento da curva de juros, né, de expectativa de inflação, então a curva mais curta ela subiu com uma expectativa de aumento de taxa de juros no curto prazo, e a taxa de juros mais longa acabou fechando também um pouquinho com uma expectativa de inflação, talvez um pouco mais abaixo. Nesse cenário, a gente viu os setores mais atrelados a crescimento performando melhor, e os setores mais cíclicos, né, mais atrelados à retomada da atividade econômica, performando pior. Em linhas gerais, foi uma reversão do movimento dos meses anteriores, com exceção ao setor de energia, que performou também muito bem no mês passado, continua performando muito bem no ano, e muito em função da performance muito positiva do petróleo, de cerca de 11% positivo no mês passado. Quando a gente olha as nossas carteiras, e para aqueles que estão acompanhando a gente pela primeira vez, hoje a gente tem, no nosso comitê, a gente tem
4 carteiras modelo sugeridas, né? Uma conservadora, uma balanceada que a gente chama de Brazilian Tilt, que tem uma exposição a títulos de renda fixa brasileiros, e uma carteira mais agressiva. Olhando a segunda carteira, que é a balanceada moderada, que é a nossa referência, a gente fez uma pequena mudança nos portfólios, a gente reduziu a exposição à renda variável de mercados emergentes em 2,5 pontos percentuais e a gente aumentou o caixa na mesma magnitude. Basicamente, a gente fez um ajuste de risco nas carteiras, a gente está vendo tudo aquilo que está acontecendo, principalmente na China, né, com o aperto monetário, com um ambiente regulatório mais intenso, então a gente resolveu reduzir um pouco a exposição. Apesar disso, a gente continua, para o longo prazo, a gente continua bastante otimista com a nossa exposição à região. Olhando o nosso portfólio, né, a gente tem um fundo que é o XP Global Strategies, que representa exatamente essa visão moderada do Comitê Global de Alocação, e aqui eu trago um pouquinho da nossa exposição no fechamento do mês passado. A gente tem a principal exposição em relação a regiões geográficas nas Américas, né, 62% nas Américas, 61% do portfólio em Estados Unidos, seguido de China, 14%, e de Reino Unido, um pouco acima de 5%. Em termos de estratégias e classe de ativos, renda variável nos Estados Unidos é a nossa maior posição, seguido de renda fixa de curto prazo. Lembrando que a gente tem um portfólio hoje de renda fixa que é bastante conservador, a gente ainda mantém a nossa visão de que as taxas de juros mais longas do Tesouro Americano deveriam caminhar desse 1,30 que a gente está vendo hoje em dia para algo mais normal, perto de 2 a 2,25, 2,5%. A dúvida que fica é a velocidade que isso vai acontecer, mas o portfólio ele já está muito bem posicionado para esse ambiente, um portfólio bastante curto. A gente tem um prazo médio de vencimento aí de cerca de 2,5 anos, com uma qualidade de crédito BB e um cupom médio de 4,2%. Mesmo as nossas exposições de high yield e de mercados emergentes são posições também de prazo de vencimento bastante curto. Então, a gente tem um portfólio bastante conservador. Na parte de renda variável, nosso portfólio é um portfólio bastante diversificado entre setores, estratégias, regiões geográficas. A gente tem a nossa principal exposição hoje ao setor financeiro. A gente acredita que todo esse ambiente que a gente está vivendo é bastante favorável ao setor financeiro, seguido do setor de saúde, o setor de comunicações e o setor de tecnologia também ainda tem uma posição bastante relevante no nosso portfólio. Mas, em linhas gerais, quando a gente olha e separa entre cíclicos, o que a gente chama de setores mais sensíveis à atividade econômica, e os defensivos, é um portfólio bastante diversificado. A gente também tem, em relação a estilo, cerca de 18% de exposição a valor, e grande parte do portfólio ainda está exposto ao setor, ao estilo, né, que é chamado de crescimento. Quando a gente olha na performance, né, do XP Global Strategies, a gente está com uma performance positiva de cerca de 3,5% positivo. A gente tem duas classes no fundo, a classe A, que tem um investimento mínimo de $100 mil, e a classe B, que tem um investimento mínimo de $1 milhão. Então, no ano, na classe B, a gente está com uma performance de 3,5% positivo. E quando a gente olha a atribuição de performance, o principal contribuidor vem sendo, né, a nossa exposição à renda variável nos Estados Unidos, seguido da nossa exposição a alternativos, né? E aqui vale a pena lembrar, a gente tem exposição hoje a 4 estratégias agora em alternativos. Uma delas é de eventos corporativos, uma de tendências e uma de paridade de risco, e a gente adicionou na virada do mês. Até por isso que a gente tinha uma posição de caixa um pouco superior ali, para quem reparou, na virada do mês. A gente fez um investimento agora no dia 1º no Oaktree Real Estate, um fundo imobiliário da Oaktree, e a gente tem uma exposição hoje de cerca de 2,5% nessa estratégia. Então, a gente também passou a ter uma exposição ao setor imobiliário dentro das carteiras, e é por isso, e essa carteira ela vem sendo preparada, né, para esse ambiente talvez um pouco mais desafiador, talvez até com uma questão de inflação
durando um período superior às expectativas do mercado. Mas, em linhas gerais, a gente continua com o nosso portfólio bastante diversificado, na parte de renda fixa muito conservador, parte de renda variável, 50% da carteira hoje está protegida através de estruturas de put spread, e a gente também tem essa parte de investimentos alternativos líquidos, que tem uma função muito importante no portfólio, eles acabam melhorando bastante o risco-retorno do portfólio, e são ativos muito pouco correlacionados com a renda fixa e a renda variável. Então, dito isso, eu abro para perguntas e respostas. Todos aqueles que quiserem colocar uma pergunta, se quiser incluir, por favor, no botão de perguntas e respostas, no Q&A aqui de baixo, a gente vai respondendo uma a uma. Posso começar com uma aqui do Frederico? Pode começar, Paulo. Especialmente que eu fui derrotado pelo mercado imobiliário semana passada. A pergunta do Frederico é que se o setor imobiliário dos Estados Unidos vai continuar se valorizando e se isso é devido à expectativa de inflação. Eu acho que vai continuar se valorizando como os outros ativos e, novamente, a maneira de pensar é excesso de oferta monetária, excesso de demanda por ativos financeiros e real estate. Taxas de juros negativas em termos de mortgage de 15 e 30 anos, e a procura também foi reforçada por todos esses movimentos geográficos que ocorreram pós-Covid. E eu acho que a pressão no mercado imobiliário é de tal ordem de grandeza que você não consegue o imóvel. Ou seja, então, quando você procura, por exemplo, eu achei um apartamento que tinha acabado de sair listado, já tinha sido comprado, fui outbid 2 vezes, então é um mercado muito aquecido, muito quente, e eu acho que sim, tem um componente de procurar uma proteção em ativos reais e sair do mercado financeiro, expandindo um pouco o teu horizonte para imóveis. É um pouco isso que a gente fez, né, Paulo? Se a gente pensar na nossa exposição, uma exposição pequena no fundo, né, no setor imobiliário, mas exatamente ter essa exposição a ativos reais, um componente talvez aí de uma proteção maior à inflação também, né? Então, é um fundo que tem um foco bastante em renda, é um fundo que já tem ativos performando, basicamente de aluguel, principalmente na parte residencial, né? Então, são prédios e condomínios residenciais e também galpões logísticos nas grandes regiões metropolitanas dos Estados Unidos, e essa parte de galpões logísticos, grande parte sendo locado para a Amazon, então, em regiões que a Amazon tem utilizado para ter aquele last mile, né, para redução do custo logístico. Então, isso também gera um valor bastante interessante, um retorno bastante interessante para o portfólio da Oaktree. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do José, que ele falou que acho que pega também algumas outras perguntas. Ter companhias chinesas ficou complicado, que ele menciona o título de um artigo da Bloomberg. Olha, José, ter companhias chinesas nunca foi simples, né? Assim, mas ficou mais complicado, na margem ficou um pouco mais complicado. O que a gente aprendeu ao longo dos últimos 6 meses, né? A gente aprendeu uma coisa que tem um pouco o complexo de Ícaro, né? Você não pode, se você é uma companhia chinesa, você não pode voar perto demais do sol. Se você ficar muito importante, ou se você ficar de alguma forma não alinhado com o Partido Comunista, você vai levar um tapa na mão, né? Acho que o exemplo mais recente foi da Didi, né? Que fez um IPO nos Estados Unidos, né? Então, o chinês olha e fala assim, poxa, peraí, a gente está no meio de uma, como a gente falou durante a apresentação de China, né, que a rivalidade geopolítica Estados Unidos e China vai ser uma das características marcantes dos próximos 20, 30 anos, né? A gente olhou e o chinês olha e fala assim, poxa, mas a gente no meio de uma rivalidade geopolítica, você vai lá e lista no mercado de capitais do outro, né? Então, assim, aí você leva um tapa na mão mesmo. Então, acho que a dificuldade em China eu estou absolutamente convencido de que se você investir em China agora, daqui a 10 anos você vai ter ganhado bastante dinheiro. O problema é o que vai acontecer nos próximos 6 meses, e se você aguenta a volatilidade que é inerente ao mercado chinês. Essa é a parte mais difícil. A parte de longo prazo, acho que é bem mais fácil de entender. A parte de curtíssimo prazo é que é mais difícil.
Deixa eu pegar aqui uma que tem a ver com a parte monetária. Uma vem do Regivano, e a outra eu acho que vem aqui sobre do Samuel. A pergunta é relacionada ao risco de expansão monetária, se no curto prazo isso vai levar à inflação e, eventualmente, uma recessão global. E a outra pergunta do Samuel é sobre a importância do tapering para a economia e para o mercado. Acho que é importante dizer é que, como eu comecei a apresentação, é que a economia americana está numa situação ideal, e é exatamente na hora, é que nem um paciente de um hospital tomou doses cavalares de antibiótico, também de cortisona, está bem, e agora ele quer ficar mais uma semana no hospital porque ele gostou da comida do hospital. Quer dizer, bom, volta para casa que você vai ficar doente. É igualzinho, a mesma coisa, ou seja, não mantenha o tratamento porque já foi ideal. E eu acho que se o Fed fosse mais proativo e ouvisse, por exemplo, o Robert Kaplan, que é do Fed de Dallas, eu acho que você teria um êxito total da política monetária e fiscal, e com isso o risco de inflação diminui barbaramente e não teremos um problema inflacionário. O problema vem em relação ao tapering. Eu acho que muita gente não entende o que é inflação, muita gente não entende o que é o tapering, e quem começar a olhar o balanço do Fed, o comportamento da base monetária, as dimensões da atuação de fluxo estoque do Fed com parâmetros históricos americanos, tem que ficar basicamente horrorizado, ou seja, isso aí é uma loucura total, e o que o reverse repo está te dizendo, com uma luz vermelha e com sirene total, é que, por favor, parem de fazer compras de ativo, porque distorce preços de renda fixa e gera um problema muito grande no mercado de Fed Funds e de repos. Então, eu acho que o Fed gostaria de ver uma atuação mais incisiva. Esse negócio, vamos levar no limite para ver. Todo mundo que tenta fazer isso quebra a cara, porque a economia não tem a capacidade de fazer essa sintonia fina de precisão. Mas eu diria que a inflação não é inevitável, número um. E número dois, você vai ter que fazer muita barbeiragem fiscal e monetária, e esse é o risco, que você poderia, mas não no curto prazo, mas sim no médio prazo, levar a um aumento de inflação e com desancoragem de expectativas. E aí sim você tem que dar uma freada cavalar à la Volcker em 1980, 81, 82, que aí sim derrubou a economia numa recessão global. Ou seja, você precisa barbeiragem fiscal e monetária hoje, e segundo, você precisa ter uma atuação muito tardia, mas muito vigorosa. E eu diria que a probabilidade de todos esses eventos ocorrerem simultaneamente, eu acho que é baixa, mas o risco de política monetária e fiscal, eu estou bem preocupado. Deixa eu responder uma aqui que não tem nome, mas está perguntando quais os passos o Brasil está dando para acompanhar essas mudanças internacionais que você citou. Olha, gente, vamos lá. Infelizmente, não dá para dizer que a nossa nota em evolução disso seja particularmente boa, né? Se você pega aqueles critérios que a gente citou ali, a gente fez uma reforma trabalhista. Então, assim, a gente tem um mercado de trabalho menos maluco do que a gente tinha, mas ainda assim é um mercado de trabalho menos flexível, né? Você pega a infraestrutura, a gente tem um déficit de infraestrutura e não está endereçando esse déficit de forma adequada, né? Quando você pega a educação, esse talvez seja o do maior calcanhar de Aquiles que a gente tem, né? A gente, e não é que a gente gasta pouco em educação, mas a gente gasta muito mal, tá? Eu vou contar uma história para vocês que eu já ouvi, que eu não lembro se eu contei quando eu falei de China, né? Mas teve uma apresentação super interessante uma vez que eu vi sobre educação na China, e o palestrante defendia a seguinte ideia: olha, vocês estão olhando as notas do PISA que eu mostrei naquela apresentação sobre China, vocês estão vendo Beijing, Shanghai, Shenzhen, entendeu? Vocês estão vendo os grandes centros urbanos, a gente já é a melhor nota do PISA lá, que é o exame de educação das Nações Unidas. Ele falou, qual é a dificuldade na China? Não é ter uma boa escola em Beijing, ter a melhor escola do mundo em Beijing. A dificuldade na China é ter a melhor escola do mundo na Mongólia interior, em Urumqi, né? Por quê? Porque lá você tem uma vila, uma cidade muito pequena, entendeu?
Então, a gente descobriu o seguinte, a gente descobriu que a saída para esse negócio é tecnologia, né? Então, o que a gente tem em Urumqi? A gente tem em Urumqi a escola, em vez de ter um professor de ciências ruim, ela tem agora uma pessoa que é essencialmente uma babá, um cara que fica lá olhando, né? E todo mundo conectado em computador. E a gente tem o melhor professor de matemática da China dando aula simultaneamente para as crianças em Urumqi, né? Aí essa babá, esse caretaker, vamos chamar assim, fica lá passando pela sala, de repente ele olha e fala assim, olha, aqui o Joãozinho não entendeu como é que a gente resolve a equação de segundo grau. Aí o professor lá em Beijing abre a tela dele, abre a tela do Joãozinho lá em Urumqi, ele fala, olha, Joãozinho, resolve assim e tal, menos B mais ou menos raiz de B2 sobre 4AC, tá. E aí, então, o que ele faz? Qual era o ponto dele? Ele falou, olha, um bom professor na China, sem tecnologia, dá aula para 1.000 alunos ano. Um bom professor na China com tecnologia dá aula para 1 milhão de alunos ano. Então, a gente pegou a produtividade de um professor top e multiplicou por 1.000. Ele falou, a solução para você pegar bilhões de pessoas e inserir no novo mercado de trabalho passa por tecnologia. Agora, tenta falar isso para o sindicato dos professores aqui em São Paulo. Então, assim, é um negócio complicado. Então, a gente precisa ser capaz de incorporar novas tecnologias e trazer essa turma de novo para um nível que ele consiga absorver as tecnologias que estão saindo, ou seja, a mão de obra, a gente precisa qualificar a mão de obra para ser capaz de absorver as tecnologias que vão chegando. Vamos fazer isso? Não sei, a gente já fez isso até agora? Não. Até agora a nossa nota é ruim, não é à toa que a gente está lá no final do negócio. Acho que o dever de casa dos próximos governos vai ser corrigir isso. Deixa eu pegar aqui umas que são relacionados. O Rogério pergunta se uma alta mais forte dos juros pode controlar a inflação. Esse é exatamente que é o segredo de um bom banco central, é não ter que dar uma enfiada do pé no freio, ser proativo, antecipar, já eliminar toda a parte de tapering e esses programas de recompra. Depois, o Eric pergunta se pode ter algum problema de liquidez, de emitir títulos do Tesouro Americano. Não deveria, se a política fiscal for responsável, reduzir as ambições de gasto e ter um programa de aumento de impostos, e com isso você teria uma trajetória da dívida da PIB declinante. E eu acho que essa visão de que você precisa ter o Fed comprando, acho completamente equivocada. Tanto é assim que você vai, é o Fed que está indo e tira os ativos dos bancos, pelos quais ele tem demanda para treasuries, que ele quer yield, e depois não sabe o que fazer com o excesso de reservas. Acho que exatamente ao contrário, acho que você está bem bidado. E, por último, dólar. Eu vou falar dólar em geral. Eu acho que eu tenho uma visão preocupado com inflação, política monetária laxa, condições financeiras bastante afrouxadas, e com isso eu acho que é um weak dollar e que é favorável a uma alta das outras moedas de países de economias avançadas. E China também. Deixa eu pegar uma pergunta aqui da Cíntia, que ela falou que nesse ambiente disruptivo, onde as correlações com o PIB ficam distorcidas, como é que você balanceia um portfólio estando no Brasil? Olha, a construção de portfólio, ela com um pouco de sorte vai ser o que a gente vai conseguir falar no próximo GA, que vai ser a microeconomia. Mas, Cíntia, de verdade, a tecnologia está gerando grandes ganhadores e grandes perdedores. Tá? Então, de verdade, o que você tem que fazer é um processo de análise muito dura, muito honesta intelectualmente, dizendo, olha, quem que está ganhando e quem que está perdendo, dado a mudança de paradigma tecnológico. Entendeu? O que quer que você faça, no final das contas, vai ser a minha mensagem para o próximo GAC, por favor, não invista numa empresa que faz máquina de escrever ou carroça. Não interessa se ela tem a relação preço-lucro 2 ou qualquer coisa assim. Então, você tem que fazer uma análise muito dura de dizer, olha, quem está se beneficiando, quem está perdendo com a tecnologia e calibrar o seu portfólio de acordo com isso. Caveri, tem uma pergunta aí sobre alternativas, não sei se você quer pegar ela. Legal, Paulo. Eu estava vendo umas outras aqui, estava respondendo. Não. Então vai lá. Não, pode fazer outra. Deixa eu ver se eu Aqui tem uma pergunta também sobre tapering em China. Eu acho que China tem coisas idiosincráticas que está realmente fazendo preço no curto prazo, e um Fed competente que retira a tempo a compra de ativos e que é proativo em política monetária não tem razão alguma de ser disruptivo para o mercado e para a China.
Então, a visão de China é de longo prazo, e eu acho que um Fed que se atrasa e tem que enfiar o pé no freio, aí sim, eu acho que não, o problema não é só para a China, mas para o mundo inteiro, como o Paul Volcker conseguiu demonstrar em 1981. Deixa eu pegar, então, essa pergunta da Francisca, enquanto o Faveri acha outra pergunta, que é a seguinte: se a gente está vendo que esses eventos atípicos ocorrem com maior frequência, junto com os valuations esticados e a volatilidade lá embaixo, a gente pode assumir que uma correção pode vir com muita intensidade? Eu acho que você tem que identificar corretamente quais são as hipóteses, tá? O valuation esticado, entendeu? A gente acabou de discutir. Se você acha que você vai ter um evento que vai trazer a rentabilidade das empresas norte-americanas para baixo, aí você pode ter uma correção uma correção significativa, Francisca. Se você acha que você tem só um evento de volatilidade, sem que o lucro das empresas nos Estados Unidos seja afetado, aí fica mais difícil você assumir uma correção muito maior. Por quê? Porque uma correção muito maior faria com que o equity risk premium ficasse mais atraente. Essa turma toda que está pendurada em trilhões de bonds vai voltar para ações. Então, assim, aí depende muito do tipo de evento que você está supondo. Se você está supondo um evento que é associado a uma recessão, ou mesmo uma mudança vamos pensar assim, uma mudança de direção política no mundo. Vou usar um termo aqui, e aí eu dou direito autoral aqui ao Paulo de Sora, da RPS, que usou isso, né? Se o mundo virar mais social-democrata, né? Ou seja, a gente tiver um mundo que tributa mais para pagar mais para o trabalhador, alguma tentativa desse tipo de coisa, eu acho que aí sim, aí você vai ter uma rentabilidade menor, e se você tiver uma rentabilidade menor junto com o choque, aí você pode ter uma correção maior, mas você precisa ter, ou você acha que o custo de capital vai subir, aí é outra história, ou você acha que os lucros vão cair. Se você soma essas duas hipóteses a uma volatilidade baixa, aí você consegue gerar uma correção maior. Se você acha que tem uma... Entendeu? E tem terceiro elemento, né? Infelizmente, o Paulo também vai simpatizar com esse conceito. Os bancos centrais ficaram meio alérgicos à volatilidade no mercado de ações, eu não sei porquê, mas toda vez que o S&P cai um bocado, o Banco Central fala, não, o que está havendo é um ajuste, é uma contração, entendeu, de condições monetárias amplas, e a gente não quer um ajuste de contração de condições monetárias amplas, então a gente vai lá e solta mais dinheiro. Assim. Aí teve a put do Bernanke, a put da Yellen, agora tem a put do Powell. Né? Então, assim, você tem que assumir que ou você vai ter uma queda de lucro, ou você vai ter um aumento da taxa de desconto, e que os bancos centrais vão ter uma atitude diferente do que eles tiveram no passado. Aí você pode ter uma correção maior. Aqui tem uma pergunta, tem duas perguntas que são, assim, tem um tema parecido de boa gestão de carteira, né? Quer dizer, uma é do Ricardo Augusto, dada a insegurança política no Brasil. Acho que a palavra é um pouco forte demais, se seria ideal aumentar a alocação internacional. Eu acho que, independentemente do ciclo político no Brasil, eu acho que boa gestão de uma carteira, acho que tem que ter uma participação de investimentos no exterior, disciplinado, metódico ao longo do tempo, e não é porque você vê um caminhão na tua frente que você vai reagir. Eu acho que você tem que ter uma estratégia de longo prazo e não ficar refém dos eventos de curto prazo. E a outra pergunta é que, não, mas agora está muito cara a bolsa, a valuation está muito alto, será que é muito tarde? Eu acho que quando você olha no longo prazo, obviamente, o ideal é você pegar um dia ou uma semana ou 2 semanas de uma correção de mercado, entrar com uma marcação de mercado boa e aumentar a tua exposição ou criar uma posição, se caso você não tenha. Mas no longo prazo, não faz diferença alguma, ou seja, que você vai ter, em geral, ciclos de alta, alguns ciclos de baixa, mas assim, quando você olha 10, 15, 20 anos, que deve ser o horizonte correto que você olha, o único grande erro que você pode fazer é não ter entrado. Você quer responder mais uma? Bom, deixa eu procurar mais uma aqui. Eu respondi as que tinham aqui de carteira, eu respondi pelo chat. Rápido, Daniel Bork, estagflação mundial, o que fazer? Eu vou pegar o foguete do Jeff Bezos e vou embora para Marte. Assim, o Luciano pergunta aqui se o governo chinês continuará controlando as grandes techs. Continuará. Assim, é uma atitude interessante, né? Porque elas competem
ferozmente entre si na China, né? Você vê Alibaba, Tencent, elas brigam muito e o governo chinês não mete a mão, mas toda vez que uma empresa chega muito perto do sol, ou seja, ela começa a ter uma influência política ou econômica, que o Partido Comunista Chinês fala, não, calma, quem manda aqui sou eu. Né? Então, assim, que fique muito claro que quem manda na China é o Partido Comunista Chinês e quem quer que questione essa hipótese, eu acho que vai levar um tapa na mão sempre. Ponto.